Boa noite, galera. Daqui a pouco, às 19 horas, o Thiago Marques vai estar aqui batendo papo com a gente sobre estatística. Um bate-papo leve, conceitos básicos que a gente consegue aplicar no dia a dia. Daqui 2 minutos o Thiago deve entrar. Só mais 2 minutos e a gente começa a live. O Thiago já está chegando. Falar sobre estatística. Opa, Thiago, tudo bom? E aí, Thiago, Meu beleza? querido, belezinha? Beleza, você tá meio de ponta cabeça aí, mas É, agora já agora tá, melhorou? não, tá meio invertido Tá aí. invertido? Tá, Aí agora? agora sim, Tá agora dá bom? pra ver Tá bom. você. E aí, como é que vocês estão? E aí, Thiago, tamo bem, e você, como estão as coisas? Tô tranquilinho, cara, isolado aí, né? A nova moda agora é assistir Netflix pelo Zoom, né? Netflix o Zoom, e o Zoom Tem que inovar, né? e o Zoom deu um probleminha lá de invasão, tudo mais, mas tudo bem, a gente tem o Zoom também. Como é que é? Calma aí, deixa eu aumentar aqui. Fala aí. Você tá me ouvindo? O Zoom teve Agora um tá melhor. problema de segurança, né? Hum. Ah, verdade, deram alguns probleminhas sim, né? Mas eu fiz várias lives, assim. Fiz 62 lives, nunca deu problema de segurança. Ah, legal. Thiago, Sério, daqui um minuto a gente começa, a galera tá entrando. Pessoal, tranquilinho. às 19 horas a gente começa. O Thiago vai bater um papo com a gente aqui sobre estatística. A gente já vai apresentar o Thiago, falar um pouquinho quem é ele. Vai ser um papo bem legal. Eu sei que tem gente de várias áreas aqui. Não se preocupe se vocês não são estatísticos. O papo aqui é justamente para a gente trazer algo leve, tá? Não vamos assustar vocês. Faz o seguinte, Norm. Vira o teu celular, faz assim, que aí fica melhor. Assim, mas Vira o teu aí celular, todo mundo vai ver vira a o teu gente celular, virado? Assim, vira você aí. fala? Eu acho que o pessoal tá vendo agora a gente. O pessoal pode virar o celular também e ver a gente, não é? Ou não? Dá um, Ah, você quer ver manda o... alguém aí se tá enxergando a gente reto ou se tá invertido, por favor. Galera, assim tá bom? Assim tá bom ou inverte? É, eu acho Beleza. melhor inverter, né? Vamos Porque senão não assim, vai dar vamos pra ler assim. os Qualquer comentários coisa o também. pessoal vai Enfim, falando. vamos inverter, vamos inverter. É porque assim Vamos... fica meio esquisito pra olhar, não, mas tá beleza. Vamos inverter. Tá, a gente dá um jeito. Não, tá Galera, beleza. boa noite. Eu tô aqui com o Thiago. Olha aí, meu professor Daniel Takata. Boa Legal. noite, mestre. Show Estamos de aqui bola. com Foi o meu professor Thiago. na ENSE. É? Ele tem um canal no YouTube sensacional de estatística no esporte, cara. Esportístico. Esportístico. Ele é comentarista da ESPN. Ah, tá vendo, Que legal. galera? Já tem uma galera aqui que são os E ele é, professores de ele é de esporte. Indaiatuba também aí. Teu vizinho, pô. Pô, bem-vindo aqui. A gente tá do lado, só não pode sair na rua, né? Tiago, vamos começar. Me diz o seguinte: conta um pouco quem é o Thiago. Fala aí pra galera sobre você. Cara, o Thiago, ele é uma pessoa do bem, né? Assim espero. Até hoje, pelo menos, eu acho que eu consegui ter, né? Essa característica, né? Espero não mudar. Mas, cara, eu sou formado em estatística aqui pela Federal do IBGE, né? A ENSE, né? E eu sou um cara tranquilo, né? Moro aqui no Rio de Janeiro, né? Morador de Água Santa, né? Zona norte aqui do Rio, né? E sempre fui muito curioso, né? Sempre gostei de coisas assim, com raciocínio lógico, né? Desde criança, assim, jogava Magic e tal, esses jogos que são bem legais, assim, para estimular o raciocínio, né?
Mas assim, nunca fui um aluno acima da média, né? Sempre fui muito esforçado, mas um cara tranquilo, assim, entendeu? Antes eu era Legal. muito mais tímido, né? E aí com o tempo eu fui me soltando mais, né? Aí teve esse lance do YouTube, né? Que acabou acontecendo, né? Foi, eu acho que uma migração aí natural. Eu me descobri como professor, né? Porque antes eu nem me imaginava, né, dando aula, eu era muito tímido, né? E também eu não achava que eu tinha aptidão para isso. Mas aí, cara, acabou unindo um pouco o lance dos concursos também, né, que me deu um background muito forte de aprendizagem, né, como aprender, como elaborar, né, eu vendo os materiais de concurso que fazem com que você associe as coisas melhor, coloque as cores ali de uma forma que você acenda a sua memória, né? Então eu aprendi técnicas aí para aprendizagem, né? E aí acabo trazendo um pouco isso hoje como professor, né? E acho que tem tem funcionado bem assim no sentido de tentar facilitar, né? A estatística, ela há muitos anos, né? Ela vem sendo abordada de uma forma muito pesada nos livros, né? Você vê poucos livros que utiliza uma abordagem menos axiomática, vamos dizer assim, né? Você tem diversas formas de você escrever, né? Você não precisa exatamente, às vezes, escrever de uma forma que tenha muita matemática, vamos dizer assim, muitos símbolos matemáticos, né? E você consegue representar as mesmas coisas, né? Só você, às vezes, fazendo alguns diagramas, né? Uma coisa mais que fica mais tangível, né, para a gente, né? Eu acho que eu sempre tentei desenvolver um pouco isso, né, de tentar tangibilizar as coisas que eu tento passar, assim, né, com exemplos práticos também, muitas vezes, né? Então acho que basicamente é por aí. Ah, legal. Tiago, já aproveitando, falando de estatística e essa questão que você disse, né? Os livros realmente às vezes assustam a galera, principalmente pelos símbolos e tudo mais. Muita gente usa a média, né? A média é um negócio comum para todo mundo. Eu lembro até que tem Pois um é. ditado que um amigo meu usava comigo, que ele falava: pô, Norberto, eu tenho dois pães, você não tem nenhum. Na média, a gente tem um, mas na vida real você passa fome e eu não. Conta um pouco essa questão de usar a média para tudo e quando que a média não é interessante, né? Essa mania da gente fazer análise Pois é, sempre né? A gente pela média. desde pequeno a gente está acostumado, né, auferir, né, o nosso desempenho com a média e tudo mais, né, para ver se a gente passa na disciplina ou não, né? E aí acaba que a gente ficou um pouco limitado, né? Mas existem outras medidas, né, que não são a média, e a média muitas vezes, né, quando você tem um espalhamento muito grande, né, nos seus dados, né? Ela não é representativa, né? Porque ela é muito influenciada por valores extremos, muito acima ou muito abaixo, né? Da média dos valores ou até mesmo da magnitude dos valores, né? Então acaba ou levando lá para cima ou levando lá para baixo, entendeu? Então, quando você tem. O ideal, né, é você ter duas medidas, né? Você tem as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. As medidas de tendência central, elas se preocupam mais com a posição, né? Por exemplo, se você pensar num exemplo aí de um campo de futebol, por exemplo, né? Você tem um zagueiro, por exemplo, que ele fica mais na zaga, né? Então ele vai estar mais concentrado por ali pela zaga, né? Agora, se você tem, por exemplo, sei lá, um centroavante, por exemplo, que fica variando as posições, né? Então ele vai ter um espalhamento maior no campo. E aí, no zagueiro, eu tenho algo mais concentrado, né? E aí talvez a média fosse mais representativa, né? Quando você está tratando de um espalhamento maior, né? Como de centroavante, que ele anda mais no campo, né? Quando você faz ali o mapa da onde ele passou no campo, por exemplo, você vai ter um espalhamento maior. E aí a média já não vai ser mais tão significativa assim, né? Porque você não tem que avaliar só
as medidas de tendência central. Você tem que avaliar tanto as medidas de tendência central quanto de dispersão, né? E aí você tendo algo que não varia tanto, aí beleza, você pode usar a média, mas nem sempre a média resolve. Às vezes você tem que usar uma mediana, uma moda, né? Que aí você representa melhor o seu conjunto, né? A mediana divide duas partes igual frequência, né? O seu conjunto. E a moda é o valor que ocorre com maior frequência, né? O que está na moda, né? É o que a gente usa mesmo, né? Então, consequentemente, é o valor que tem a maior probabilidade também de ocorrência dentro do seu conjunto, né? Então, existem outras medidas, né? Tem os quartis também, que é um conceito muito interessante, que é o quê? Você dividir, né, o seu conjunto, por exemplo, em N partes iguais, né? Aí, por exemplo, você divide em quatro partes iguais, que é o que a gente está acostumado, né? Que são os quartis, né? E aí, o primeiro quartil, ele deixa abaixo dele 25% e acima dele 75%. E para que eu estou fazendo isso? Qual o racional disso, né? Por exemplo, você tem um problema muito complexo para resolver, né? Qual a primeira coisa que você faz quando você tem um problema muito complexo de um vulto grande? O que você faz? Você pensa naturalmente em quê? Você tentar dividir em problemas menores, concorda? E Sim. aí, do momento que você resolve esses problemas menores, você vai estar resolvendo todo consequentemente, certo? É. E E a aí, ideia do quartil é exatamente essa. Você pega uma distribuição que é super complexa, né? E aí você fatia essa distribuição, né, em vários pedaços. E aí você vai entender cada partezinha daqueles pedaços, e aí você vai ter uma ideia do conjunto, como é que funciona, como é que está o comportamento da tua distribuição como um todo, fatiando essa distribuição, entendeu? Esse é o conceito dos quartis, que é um negócio genial, né? É uma ideia, assim, simples de pensar, porque, pô, se você tem algo que é difícil de resolver, você tem que particionar ele, né? Para resolver os problemas de forma que você resolva, por exemplo, o de menor complexidade primeiro, talvez, não sei, né? E aí depois você vai resolvendo os outros e no final, quando você resolver todos os pedacinhos, você vai estar resolvendo o problema todo, né? Então a ideia é mais ou menos essa. legal. Tiago, muita gente acha a estatística um negócio complicado, né? Assim, quando falava estatística na época do colégio, a galera falava, putz, vou bombar, vinha aquela coisa da insegurança, né? Diz pra gente quais dicas de material leve, de seja livro, seja site, seja live, que a galera poderia começar para entender estatística, né? Vamos pegar a galera que não é da área. A gente tem gente aqui, por exemplo, que é da área de biologia, tem gente aqui que é da área de educação infantil, tem gente Sim. aqui que é booktuber que está aqui assistindo também. Essa Sim. galera que não é de estatística, por onde eles começariam, Thiago, a ter uma Então, noção da tem um estatística livro para a bastante vida? interessante, que é o livro do Charles Weir, agora, Charles Wheelan, né? Que ele aborda a estatística de uma forma mais leve, né? E também tem alguns livros que você tem, por exemplo, Super Crunches, né? Que é Como Pensar com Números é a Nova Forma de Ser Inteligente. E aí, esse livro, ele conta, né, casos que foram utilizados a estatística e tudo mais, e aí você vai se acostumando com a linguagem, né? Porque como a estatística é uma ciência, e como toda ciência, né, biologia, você vai ter que entender lá dos cromossomos, né, do complexo de Golgi, então cada ciência ela tem um linguajar, né? Então, à medida que você for aprendendo, se acostumando, né, com aquele linguajar, vai ficando as coisas mais fáceis, né? E uma coisa que facilita demais, né, é que a estatística ela é toda encadeada, né? Se você começar, por exemplo, você tem lá estatística descritiva, probabilidade, noções de amostragem, inferência estatística. Se você começar por inferência estatística, por exemplo, você já não vai conseguir ter um rendimento bom porque você precisa de coisas anteriores, lá da estatística descritiva, da probabilidade. Então, ela foi feita vamos dizer assim, toda encadeada, né? Ela foi ocorrendo por diversas pessoas e foi um negócio encadeado. Um negócio é bem curioso, né? Porque
ela foi feita em tempos distintos, vamos dizer assim, né? E foi mantendo o encadeamento, né? Então, do momento que você estuda na ordem lógica, né, que é estatística descritiva, probabilidade, e aí você entra em noções de amostragem de estimação, e aí você vai para a inferência estatística, aí você vai para a modelagem, já fica um pouco mais tranquilo de você entender, né? E sempre tentando buscar exemplos práticos, né? Você sempre tenta associar alguma coisa que você aprendeu a projetos práticos para tangibilizar o conhecimento, né? Então, à medida que você for aprendendo, você tenta achar exemplos que foram aplicados ou no mercado, ou na academia, enfim, na vida, né? Então, acho que ajuda muito mais, né? Porque eu costumo dizer que a estatística, por si só, ela não é muita coisa assim, mas ela é uma ciência de subsídio de tomada de decisões, né? Ela te dá uma capacidade grande de tomada de decisões, seja em qualquer área que você vá trabalhar, entendeu? E aí, se você for trabalhar em biologia, se você for trabalhar em finanças, se você for trabalhar no esporte, né, a estatística ela vai te potencializar, né? Então, ela sozinha não é tanta coisa assim como eu costumo dizer, né? Mas se você associar ela a uma ciência, né, o biologia ou o finanças, você tem uma poderosa fonte aí de tomada de decisões, né? Muitas vezes você vai estar errado, né? Mas você vai conseguir mensurar esse erro, né? Você vai entregar relatórios. É tão incrível que você vai entregar relatórios errados e ainda vai ser promovido por isso. Isso que é mais legal. A mágica da estatística, a promoção com erro, isso é legal. É, a promoção com erro, isso aí. Ô, Thiago, sensacional. Tem um pessoal aqui da Universidade Federal do Pará também, que está mandando aqui, que está aí, que Ah, está legal. iniciando na carreira de estatística, que acha muito relevante esse tema e dando parabéns para você por trazer esse tema aqui. Legal. Legal. Tiago, olhando Sejam para essa bem-vindos aí. questão de quarentena, do Covid agora, né? A gente sabe que a estatística é muito importante para a gente entender algumas tendências e algumas coisas do cenário atual, né? Conta para a Sim. gente um pouco como que a gente pode usar a estatística para entender um pouco desse cenário. E muita informação está aí, mas como que a gente usaria para entender, né, o que está acontecendo? Muitas vezes contas de padaria, né, contas simples te ajudam, né, a te nortear na tomada de decisão, né. A estatística descritiva, eu costumo dizer que é uma das mais utilizadas aí, né, em todos os campos, né, e ela te traz insights assim fenomenais, né, que faz uma boa estatística descritiva, nem precisa saber nem a parte diferencial às vezes, você já consegue tirar muita coisa, né. E aí no caso da Covid, por exemplo, né, se a gente sabe que tem um grande número, né, de infectados, por exemplo, e você acompanha só em termos do que aconteceu, né, não do que vai acontecer, por exemplo, tá? Tudo que aconteceu previamente, e aí você já vai ter talvez uma ideia de quantos leitos você vai precisar, por exemplo, para as pessoas enfermas, né, de Covid, por exemplo, né? E você pode estudar as tendências, como que aconteceu nos outros países, né? Será que vai acontecer aqui da mesma forma, né? Porque né, os países têm características distintas, né, entre si. Alguns aqui temos mazelas que em outros países não tem e vice-versa, né? Então esse grau de espalhamento é difícil de prever, né? Eu deixo mais para os especialistas, né, na área de epidemiologia, né, porque outra coisa importante é que estatística, a gente tem que estar sempre, ela é uma área interdisciplinar, né, como eu já falei, está sempre associada a uma ciência, né, e você tem que ter a opinião dos especialistas, né, então você tem que conversar se você for trabalhar na área de saúde, você vai ter que conversar com o pessoal lá da área de saúde, então você vai ter que sempre entender do negócio, né, para poder trazer soluções que sejam factíveis, vamos dizer assim, que respeitem as regras do negócio, né? Eu não posso, por exemplo, tem lá, vamos dizer,
se eu estou fazendo um modelo de crédito, né? E aí eu uso, sei lá, umas redes neurais, né? Que é algo mais avançado e também que é menos interpretável, né? Você não consegue ter muitas vezes a ideia do processo gerador ali das regras que vão fazer o cara rejeitar aquele crédito, né? E aí como é que eu explico, né? Como é que eu chego para a pessoa e falo, olha, eu rejeitei aqui você, o seu crédito, mas eu não faço a menor ideia do que por que eu rejeitei. Assim, o modelo falou para mim, eu rejeitei, né? Então, às vezes você não pode usar coisas também muito complexas, né? Que não tenha tanta explicação assim, porque você tem que ter uma regra bem definida às vezes, né? Como é que eu vou dizer que o modelo que rejeitou o crédito do cara? Não posso, né? Tem que falar, olha, você rejeitou porque ó, você já não vem pagando, entendeu? Tem uma série de fatores aí que podem levar à rejeição do crédito, por exemplo, né? Isso que você falou, Thiago, é muito interessante, né? A galera às vezes ouve as palavras que estão mais em voga, né? Ah, rede Sim. neural, inteligência artificial, e às vezes, em vez de usar modelo simples para as coisas simples, quer usar coisa complexa, né? É É o até uma hype, né? imagem que eu vi uma É vez o no seu hype. canal. Todo mundo tá falando, não, tem que ter lá na minha empresa, É, senão só para competitividade, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Competitividade só no nível teórico, né? Porque no nível na prático, prática. é, Eu vi nenhum. no seu canal uma vez o Vai, cara vai usando. matar, vai Opa, matar mosca com canhão, né? é isso que eu ia dizer. Tiago, na estatística a gente trabalha muito com a amostra, né? Essa questão da população e da amostra. Muita Sim. gente sempre questiona, principalmente pelas pesquisas eleitorais, eu não entendo muito como que é essa amostra, existe viés, não existe viés. Matematicamente, estatisticamente, existe uma forma de você ter uma quantidade certa de amostra para algum problema? Como que é isso, né? Como que eu defino uma amostra para alguma coisa? O cálculo do tamanho da amostra ela vai variar muito em relação à complexidade, né, daquela população, né? Vai variar em relação ao custo, né, que está associado para você fazer aquela amostragem, né? Às vezes você não tem, né, um dinheiro suficiente para você fazer aquela pesquisa, né, de forma ótima, né? Vamos dizer assim. E também tem, às vezes, a própria regra do negócio também não permite. Por exemplo, vamos dizer que você está doente. Eu quero tirar uma amostra para saber se você está doente, né? Se eu tirar a população, você já morreu, né? Não precisa nem tirar a amostra, né? Porque se eu tirar a população do seu sangue, você morreu, né? E aí eu não posso tirar só a população do seu sangue, né? Eu tenho que tirar uma amostra obrigatoriamente, porque a regra do negócio aí tá me dizendo que eu preciso, né? Senão eu vou estar matando você para saber se você está doente, né? E aí não precisa nem saber se está doente, né? Já está E morto. acabou. Então aí já é um ponto, né? Que você precisa de amostra, né? Já é algo que explica a razão de você ter uma amostragem, né? Outro ponto é o custo, né, da pesquisa, que é muito, por exemplo, vamos lá, existem tipos de amostragem, tem amostragens probabilísticas e não probabilísticas. O que é isso, né? Amostragens probabilísticas, você consegue ter uma ideia da margem de erro, né? Você consegue estimar a precisão daquela amostragem, né? Já as não probabilísticas, não. Você tem um viés grande na seleção daqueles indivíduos. Por exemplo, um exemplo claro de amostragem não probabilística é pesquisa amostra por voluntariedade, né? É voluntário? Como é? Amostra. Esqueci. Então, o nome eu não estou lembrando exatamente, mas é por voluntariedade do indivíduo, né? Ele se voluntaria para participar da pesquisa, né? Por exemplo, ele tem uma doença, né? E aí ele se voluntaria para fazer um teste de um remédio, né? Que pode salvar a vida dele, sei lá, né? E aí é uma amostra que não é aleatória, né? Ele se voluntaria, então tem um viés grande, né? Tem também a amostra por conveniência, que no momento ali que você não tem outros elementos, você pega ali a sua conveniência, né? Então também não tem um processo aleatório.
E aí você não consegue, em nenhum desses casos, ter uma margem de erro. Já em outros casos, por exemplo, a amostra aleatória simples, né? Você coloca aqui todo mundo que está aqui na live, por exemplo, dentro de um saco, né? E aí sorteia. Sorteia o primeiro, né? Aí você sorteou o primeiro, beleza, viu o nome, tá. E aí você coloca ele de volta, né? E aí a gente chama de amostragem com reposição, né? E aí você não está mudando. Se eu for tirar o segundo, a minha probabilidade não vai mudar. Por quê? Porque eu não alterei o meu espaço amostral, que é a quantidade de pessoas que está dentro do saco, né? Já se eu tiro e não reponho, é sem reposição, né? E aí você garante, se com reposição, você garante a independência entre os indivíduos. Por exemplo, a probabilidade de eu tirar o segundo, ela não vai depender não vai depender do primeiro que eu tirei, né? Porque eu botei ele de volta, né? Com reposição. E aí você tem tipos de amostragem, né? Vai depender de diversos fatores, né? A precisão que você quer, o custo da pesquisa, né? E esse tipo de coisa, tá? Legal. Tiago, uma outra coisa também que é muito comum ouvir é hipótese, né? Existe uma questão de teste de hipótese, né? Todo mundo é aquele velho vou dar um chute, né? E chutando eu acho que, né? Mas explica um pouco mais, vamos dizer, cientificamente, o que é um teste de hipótese. O teste de hipótese, na verdade, ele é muito comum aí utilizado em site, por exemplo, né? Que você fala-se muito em teste AB. Teste AB é um teste de hipótese, né? E aí você, por exemplo, você faz um teste, né, em relação a, eu quero colocar esse ícone aqui da cor vermelha, né, ou de outra cor, por exemplo, né. E aí você faz um H0 e um H1, que são duas hipóteses, né. E aí, o que você faz? Se você obter evidência de que as pessoas estão preferindo o vermelho, por exemplo, aí você não rejeita a hipótese, né? Aliás, desculpa. Se você obtém evidência, você pode rejeitar a hipótese. Mas se você não tem evidência, você não rejeita. Ou seja, você aceita a hipótese de que era vermelho mesmo, não era para mudar, né? Então é exatamente isso. É uma forma de você escolher, né, entre duas hipóteses, por exemplo, de uma forma que você consiga ter uma controlar, né, a precisão e tudo mais de acordo com as evidências que ocorreram, tá? De uma forma bem linha geral assim. E isso também é muito feito em remédio, né? Por exemplo, se você quer testar se um remédio é eficiente ou não, é muito utilizado em teste de hipóteses também para ver a eficácia do remédio, né? Aí, por exemplo, se ele dá um placebo para o paciente, o outro dá um remédio. E aí você compara os resultados, né? Aí se você obtém evidência de que o placebo ele deu efeito, né? Então significa que o remédio não tem efeito nenhum, né? Porque se o placebo está funcionando, né? E o cara não tomou o remédio, né? Então o teste de hipótese é muito utilizado para isso também, tá? Legal. Tiago, você tem um canal, que é um canal que chama Statdados, né? Conta um Isso. pouco como surgiu, né, essa ideia do canal. E hoje é um canal super acessado, já teve milhões de pessoas trazendo conteúdo super interessante. Conta um pouco para a gente o que é. Então, o Statdados ele nasceu, né, da minha vontade de ajudar, né, a galera da área fiscal, né? Por quê? Porque eu era concurseiro, né? E eu montei um curso, né, para a Receita Federal, né, onde eu lecionava em horários pré-determinados com os alunos, né? E aí eu criei o canal para resolver questões de estatística lá de área de concurso, né? Aí criei o canal, botei lá as questões, né, e tudo mais, beleza. Aí um belo dia, o Supremacia Concursos, né, que era um curso que estava surgindo na época, me chamou, né, para gravar um vídeo e tal, presencial. Eu fui lá, gravei, né, presencial, primeira vez, minha primeira experiência, né? Inclusive é o que tem lá tem lá no canal, né, aquela playlist toda lá, antigo que eu boto lá, antigo Supremacia Concursos, é desse curso, né? E aí eu gravei, né, todo um curso, desde estatística descritiva até a parte lá de regressão linear, né?
Só que aí, infelizmente, os caras não me repassaram, né? A parte de regressão linear e teste de hipótese, né? Eles me passaram um negócio totalmente incompleto. Aí eu falei, pô, não posso comercializar isso aqui, o que eu vou fazer, né? Aí eu falei, vou jogar no YouTube, né? Aí joguei no YouTube, foi pra minha surpresa, assim, pô, deu um pico de audiência, assim, no canal, foi absurdo, assim, gente me mandando depoimento que passou na prova do Instituto Brasileiro de Atuária, né? 3 pessoas me mandaram falando que passou na prova lá de administração, contabilidade, psicologia. Aí eu falei, caramba, cara, tem. Aí que eu nem sabia, né? Que às vezes tinha estatística e tinha, né? Por exemplo, psicologia, a garota tava desesperada lá, mandou um depoimento maneiro também. Então eu vi que tinha um potencial transformador, né? De poder ajudar as pessoas e tudo mais, né? E aí eu vim trabalhar numa multinacional, né? De consultoria, uma multinacional holandesa, né? Em consultoria e era consultoria e enfim, era Advanced Analytics, né? E aí eu fui trabalhar num projeto de Big Data, né? Numa grande seguradora, onde eu tinha que investigar fraudes em hospitais, né? Eu tinha uma base de dados de todos os hospitais do Brasil e eu tinha que investigar fraude, né? E aí nesse projeto eu conheci muito mais esse lado do Big Data, né? Do Hadoop, né? Daquela telinha preta lá do Spark SQL, onde eu fui traumatizado. Lá minha equipe era toda de TI, eu era o único estatístico, né? E aí me traumatizaram, né, com essa parte. E eu vi que tinha, e na época, né, eu fiz alguns cursos também lá de fora, né, do Coursera, EDX, que tinha curso de Harvard, de Yale, várias universidades lá de fora, né, muito boas. E acabei tentando trazer isso para o canal também, né? Só que aí eu não era unicórnio, né? Eu não era aquele cara que sabia de tudo, né? Também aquele cara que não existe, né? Que manja muito de TI, manja muito do negócio, manja muito da estatística, né? Eu manjo um pouquinho de estatística, né? E aí a parte de estatística eu consigo fazer algumas coisas lá. A parte do TI, eu muito pouco também, né? Mas aí eu fui convidando a galera, né, pesada, né, para fazer. Aí chamei a Adriana Silva, né, que é Jedi Analytics aí, melhor professora de estatística que eu conheço. Chamei o David Braga, né, que ele atualmente está head da IBM de Data Engineer, né? Chamei mais quem? Pô, chamei muita gente, cara. Chamei muita gente. E aí, nessa doideira, né, fui aproveitando, né, esse hype e tudo mais. Eu sempre tive vontade, né, de divulgar também a estatística, né, minha profissão. E acabei vendo isso como uma oportunidade, né? E acabei levando esse lado. Aí o canal bombou pra caramba, né? Eu fiquei um pouco com trabalho demais. Acabou que uma menina, né, que eu conversei na época, ela me deu a ideia de chamar voluntários para o projeto, né? E aí foi que vocês entraram, né? Você e a Samantha, pô, foi a maior sorte, assim, né? Porque transformou o stat dados de um patinho feio pro que ele é hoje, né? Ele foi toda remodelado, né? A gente fez uma consulta pública e virou stat dados, né? Graças a Deus, porque os professores antigamente eles enrolavam a língua, né? Era Para gravar os vídeos, eu não conseguia estatístico, falar que era né? estatístico, né? Estatística para área fiscal. Era estatística. Aí o pessoal não conseguia falar, né? Minha mãe achava que era estatística. Eu falei, não, essa porra tem que mudar, né? Nem a minha mãe aí é foda. Aí eu chamei, né? Vocês para ajudar, né? Chamei outros voluntários também. Foi bem legal, né? No início eu consegui, né? Tocar um pouco melhor. Agora a gente está até um pouco mais. Eu estou mais tocando também porque eu estou mais em casa, né? Antes eu estava no IBGE e tinha menos tempo. Hoje em dia eu tenho mais tempo, mas ainda assim ainda preciso muito da ajuda de vocês. Então, também, inclusive, vamos chamar a galera lá porque para chamar mais perto, porque a gente acabou distanciando um pouco, né? Mas vamos voltar, Não, né? e já aproveitando aqui, galera,
curtam o canal, sigam o canal da StatDados, porque realmente junta estatística, ciência de dados, e é de uma forma leve. São várias pessoas voluntárias, é um projeto voluntário, mas é um projeto que traz justamente o que está acontecendo no mundo, né? As novas profissões passam por isso, né? Então, assim, vamos lá. É um super projeto. Eu adorei conhecer o Thiago, conheci ele Olha, tem pelo uns alunos meus Facebook, aí, assim, de Instagram, Eugênio. em São Paulo. Enfim, né? A gente se conheceu remotamente e depois fisicamente. Mas Foi muito é um legal, cara. projeto Foi muito legal legal. demais, Eu né? conheci a iniciativa de vocês, né? A gente começou a se falar no LinkedIn, né? No Aí LinkedIn, eu verdade. vi lá que tu tinha alguma coisa de inteligência artificial, aí fui conversar com você. É Aí tu verdade. falou da tua iniciativa da Eurecando, eu falei, caraca, que maneiro, cara. Pô, imagina, cara, pô, ensinar as habilidades do futuro para as crianças, cara, muita onda, cara. Inteligência artificial, blockchain, né, robótica, cara, isso é incrível, né? Vocês têm uma criatividade, assim, fora do comum, né? Além de serem colecionadores de startup aí também, né, que um outro mérito aí, né? Esse aí eu ainda não consegui, não. Por enquanto só tô lá com a comunidade mesmo, né? Ainda tá como microempresa também, né? Ainda só tem eu lá. Não, Então, tá, mas eu já é estou complicado. Depois me ensina também como é que faz isso, porque, pô, vocês são sinistros, mano. eu E acho aí, pô, a Samantha também sempre deu uma força, né? Porque ela que fez a logo lá do Statdados, sensacional, né? A da minha comunidade estatística foi ela que fez também, né? Inclusive, recomendo fortemente o trabalho dela aí, porque ela é sinistra, né? Inclusive, eu falei com o pessoal do Minerando Dados e eles fizeram também, ela fez a logo do Minerando também. Então, pô, com certeza recomendo fortemente aí o trabalho de vocês e você também remodelando, né? Fazendo, como é que fala? O branding, né? foi um Foi trabalho, divertido aquela vez. Pô. foi um trabalho oito mãos, né, Thiago? Mas, cara, eu acho que isso que é Mas legal, admiro gente. pra caramba, muito legal o trabalho de vocês, sensacional. Pô, obrigado. E a gente adora o de vocês. Eu acho que isso que é legal, gente. A gente juntar a galera que quer fazer o bem, né? De um lado, o Eurecano com as crianças, do outro lado, o Thiago trazendo a estatística com a ciência de dados e, no fim, todo mundo contribuindo, né? Galera, E aí, manda deixa eu algumas só contar aquela perguntas aí história para o que foi Thiago. legal. Oi? Oi? O que você falou? Eu falei para o pessoal, manda algumas perguntas aí para o Thiago sobre Ah, estatística. A gente quer ouvir um pouco vocês para saber tá. quais as Enquanto isso, dúvidas eu que vocês vou têm. contar aquela história do. Aí eu fui pro. A gente foi lá pro Big Data Brasil Experience, né? Não, Big Data Experience, né? E aí eu tinha uma vaga, né, para levar. E aí eu levei o Norberto lá, né? Aí foi engraçado que ele foi com um carrinho lá da Eurecanto que as crianças montaram com que movia, Por sensor de cara, movimento. sensor de movimento, né? Aí o pessoal achou sensacional lá os organizadores, né? E acabaram que botaram ele lá para apresentar, né? No mesmo dia lá. Eles foram apresentar lá e no outro evento eles foram palestrantes também, né? Então, pô, muito maneiro isso. A gente Não, conheceu muita gente lá, nossa. Teve o Rudá também, que a gente conheceu lá, virou também voluntário, né, do Statdata. teve. Cara Pô, bom pra Thiago, caramba de marketing também. essa foi fantástica, cara. Eu nem sei como te agradecer, né? Alguém Foi. falou aqui que quando eu me formar quero ser igual a vocês. Não lembro, não sei o nome aqui. Tem como ver o É, nome? Ah, tem como é puxar aqui. a. Camila Santos. Que isso, Camila? Você vai ser muito melhor, pode ter certeza, né? E acho que ela é estudante de estatística, pelo que eu vi aqui, viu? Pode ter certeza que você vai ser muito melhor. Dica para quem está começando na área de dados, Thiago. Dica para quem está começando na área de dados. Então, primeiro, tentar buscar projetos, né, práticos para fazer que você goste, né, para ter um estímulo, né. Você, sei lá, gosta da área financeira, vai pegar lá as ações lá e pegar a base, começar a tratar, pegar os dados, né. Mas antes de você tentar mexer nos códigos, tentar aprender um pouco do background da estatística, né? Porque eu acho que uma das matérias principais é a estatística, né?
A parte da TI, você vai pegar alguma linguagem que tenha muita comunidade, né? Hoje em dia é R ou Python, né? Não sei se para frente vai ser Julia ou qualquer outra que surgir, né? Mas tendo a base, né, da estatística, da econometria, né, você vai conseguir ter base em qualquer linguagem, né? A linguagem é só uma linguagem, né? O que importa é a base, né? Você tem que saber fazer o tratamento dos dados de uma forma adequada, né? Para você fazer modelos que reflitam a realidade, estudar também bastante do negócio, né? Para tentar entender bastante de ter essa interdisciplinaridade, conversar muito com profissionais de outras áreas também, né? Porque é enriquecedor, né? Eu vejo que, mal comparando assim, quando eu fui estudar para concurso, isso ajudou muito, né? Tanto na parte que eu falei do aprendizagem, como também dessa coisa de combinatividade, vamos dizer assim, né? De você juntar diversas disciplinas. O concurso, pô, tem muita disciplina. Disciplinas, às vezes, que são, pô, maçantes, né? Às vezes você estuda a organização do órgão, né? Tipo, o TJ é distribuído, tem quantos juízes, tem quantos desembargadores, tipo, entendeu? Mas tem disciplinas que você aprende administração, tem muita disciplina que você acaba dando um background muito legal de você ter outros insights, entendeu? Combinar essas ideias e fazer isso, né? Então, acho que, primeiro, você pegar uma base boa de estatística, né? E tentar sempre aprender os conceitos aplicando na prática, né? Não adianta você pegar e estudar o livro todo de estatística e depois querer aplicar, né? Não vai ser legal, porque você vai acabar esquecendo, né? A gente esquece, né? Quando a gente dorme, a gente esquece aí grande parte do dia, né? Se a gente não estudar de forma adequada e tudo mais, mesmo estudando de forma adequada, a gente perde, não tem jeito, tem que fazer as revisões, né, cíclicas, senão você perde o conteúdo, não tem jeito. E, e você tem que fazer sempre aliado à prática, né? Aprendeu medidas de tendência central, vai lá e aplica aquilo na prática, num projeto, né? Na comunidade estatística, a gente sempre faz isso, né? Eu ensino um conceito, tabela de frequência, né? Acabei de fazer uma live agora em parceria com a Digital Innovation One, que também é um Open Education, né? É uma empresa de educação aberta, né? Que tem vários cursos gratuitos lá também, muito foda do projeto, né? Fiz uma live lá falando de basicão da estatística, né? E no final a gente fez um hands-on no R, né? De tabelas de frequência e tal. Então, aprende tabela de frequência, vai fazer tabela de frequência no R ou no Python, né? E assim por diante. Todo conceito que você aprender, vai fazer nas linguagens. E aí você vai aprender tanto a parte da linguagem quanto do background que você vai precisar fazer as análises, né? E o negócio você vai aprendendo também, né? Conversando com os profissionais das áreas e tudo mais, né? Acho que é uma ideia. Ó, eu vi aqui A outra teve uma pergunta é: pergunta qual a aqui da importância do Pellegrini, né? SQL Qual a para um importância do estatístico? SQL para um estatístico? Muito importante. Vou te dizer por quê, né? Não é só pela linguagem, tá? Mas o racional da linguagem, tá? Por quê? Porque o SQL, né, orientado à análise de dados, né, a parte do DML, Data Manipulation Language, né, ele te dá toda a estrutura, né, de filtro, de agregação, né, fazer soma, fazer média. Você aprender os conceitos estatísticos também, de variância, de desvio padrão, né? Tem tudo isso no SQL, né? Então, todo o racional para você trabalhar com qualquer banco de dados, ele vem da lógica do SQL, né? Inclusive o R, ele tem uma biblioteca chamada dplyr, que trouxe esse racional do SQL muito brilhantemente, né, pelo Hadley Wickham pro R no pacote Tidyverse, né? Que o Tidyverse é um conjunto de pacotes, né? O dplyr é um deles, né? Que ele trouxe essa parte toda de manipulação de dados brilhantemente aí no que o SQL faz também, né? O SQL é importantíssimo você aprender por causa disso, né? O racional, né? De você fazer agregação, filtros, tá? Trabalhar com dados de fato, tá? Por isso que é importante. Não só a linguagem, porque todo sistema também, na verdade todo não, né? Mas
grande parte dos sistemas ainda é banco de dados relacional, né? Então, você tem que fazer ali tua query, né? E aí rodar, e aí depois que você gerar o banco, que você vai trabalhar com R, Python, né? Muitas vezes, às vezes, você precisa ter um acesso do SQL ali, pregresso, né? Do R do Python. Por isso que é importante, tá? Tiago, Vamos já te botar enchi aí. o saco faz tempo, então vamos lá. Ao rodar uma regressão múltipla, como saber quando elevar uma observação ao quadrado e por que eu devo fazer isso? Então, existem testes, né, para você ver qual o grau, né, que você vai usar na modelagem, né? Se você for usar ao quadrado, você vai estar ali com uma regressão quadrática, né? Se você for fazer o coeficiente ao cubo, você vai ter lá uma espiral, né? Então, cada vai depender do ajuste dos seus dados, né? Da forma que ele for. Se você, o regressão linear, ela é linear por definição, né? Então, ela é uma reta, né? E aí você não precisa muitas vezes, né, fazer uma observação ao quadrado aí que você está falando, né? Eu imagino que você está falando do x, né? Eu não entendi muito bem a sua pergunta em relação a isso. Você está falando de das variáveis explicativas, é isso? Ao quadrado? Eu não entendi muito bem. Ele deve Repete aí responder, hoje. deve responder Mas daqui a pouco. basicamente é isso. Você tem que testar, né, as suas especificações para ver se vai se ajustar ou não. Legal. É isso mesmo, ele falou, Thiago. Beleza. Galera, a gente tem mais 10 minutos, porque a live do Instagram ela encerra em 1 hora. Ah, é? Mais perguntas para o Thiago para a gente aproveitar esses 10 minutos e deixar ele um pouco mais desconfortável. Ele está muito tranquilo aí. Não sabia, não. Não sabia que durava 1 hora, não. Dura 1 hora. A live no Instagram é 1 hora e aí encerra. Agora Ah, você é? já sabe. É que você ainda não tinha feito Aí, se você nenhuma, né, quiser, Thiago? só fazendo de novo. Você não tinha feito nenhuma, né? É a Não, primeira eu já tinha live, né? feito, mas não entrando na dos outros, né? Eu já tinha feito eu no meu Instagram. Por isso que eu Isso. perguntei. Eu nunca tinha entrado no outro, eu Agora é a acho. primeira Não vez que você lembro. faz assim, ó. Tá vendo? Mas foi Thiago, divertido, né? foi divertido. Cara, bastante coisa, bastante insight, né? É, quer dar algum recado de algum curso, alguma coisa que esteja aí já no seu canal legal para a galera dar uma olhada Pô, desses tem a últimos trilha cursos? lá de Data Science, né? É a trilha que tem mais de 160 vídeos lá. Tá tudo numa ordem lógica, né? Estatística, negócio e tal. Então eu botei tudo numa ordem lógica lá para vocês assistirem, né? Porque tem os melhores professores aí do Brasil estão lá, com certeza. Sem dúvida. Se E a não sou galera, eu, tá? e se a galera quiser Não chego nem ajudar, perto disso, tá? se a galera quiser ajudar como voluntário no canal do Stat Dados, ô, Thiago, é possível? Ah, não, voluntário no momento, cara. Já basta os que já tem, cara. Já tem demais, é Tem isso? muito voluntário, não tô nem conseguindo dar conta lá. No momento não dá, não. Mas eu queria deixar um recado aqui, né? Que a gente vai abrir uma turma agora dia 13, né? E lá na comunidade de estatística, né? Para quem não sabe, a comunidade de estatística é o meu curso, né? E aí a gente tem lá um grupo exclusivo de alunos, inclusive a Cindy e o Eugênio fazem parte lá, né? E lá eles trocam dúvidas, networking, né? Tem também a plataforma onde estão as aulas, né? E a gente recebe profissionais para conversar, né, sobre a sua carreira, sobre a sua área de atuação, né, profissionais já consolidados no mercado, assim como o Norberto, que vai falar lá com a gente também um dia lá. Tô te Vamos enrolando marcar um nisso, tema né, lá. Thiago? Vai Tô falar te de enrolando. LGPD lá. Eu tô te enrolando com isso, né? Vai falar de LGPD lá. R ou Boa. Python, biscoito ou bolacha? Eu acho que pode ser R e Python. Pode ser os dois. Pode Legal. usar aquele pacote lá que faz que dá para usar o R no Python e o Python no R também, né? Tem o reticulate, né? O reticulate dá para usar os dois ao mesmo tempo.
eu acho que o Python é legal para integrar, né? Acho que os serviços, né, ele integra muito fácil por ele ter uma linguagem mais geral, ser uma origem mais geral, né? Já o R, ele tem um pouco mais de dificuldade para integrar, mas para análise de dados ele é a melhor coisa que tem, né? Modelagem, não tem igual, né? Não tem EAD, é EAD, é 100% EAD, Ok. o Camila. 100% EAD, inclusive todas as mulheres têm 50% de desconto como forma de fomento, né? Eu vi que lá no Stats Dados a gente tinha, sei lá, a diferença era brutal, assim, tinha tipo 12% de mulheres e o resto era homem, né? Lá no Stats Dados eu falei, não, isso tem que mudar lá na minha comunidade. Aí eu fiz acho que há umas 4 turmas atrás, ou 3, eu coloquei esse desconto, né, de 50% para as mulheres e para os estudantes de estatística e atuária também, tá? E aí a gente conseguiu aí 40%. Eu fiz a última pesquisa que eu lancei lá, tinha 40% de mulheres. Então foi Olha um que avanço legal. absurdo aí, né? Então acho que Olha, é muito legal, né? Aí, pô, vieram me perguntar, pô, mas por que 50% para as mulheres e tal? Bom, se você parar para pensar, logo a nossa Constituição Federal, né, ela diz lá, né, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades, né? Então acho que é isso, né? Dar oportunidade para as pessoas que tem que ser tratado de forma diferente, né? Porque a gente sabe que tem um ingresso muito menor, né, na área de tecnologia das mulheres, né? Então acho que vale a pena esse fomento, né? E tem se mostrado relevante, né? Estatisticamente falando. legal, Qual é o legal. site dessa comunidade? O site eu vou manda um direct para mim que eu ou manda pro Norberto aí que eu mando o link para ele também da É, mas, comunidade. mas pode por aí, diz o seu, Thiago, como que o pessoal te encontra no Instagram do Statdados? Qual a melhor forma do Pode pessoal? ser pelo Instagram do Statdados também. Tem o Linktree também, né? O Linktree, aí você digita lá Statdados também, você consegue. E aí lá tem todo o meu trabalho, né? Inclusive a gente faz lives aí, a gente tem live marcada até agosto já, né? A gente já recebeu vários profissionais aí. O Luiz Paulo Fávero, que é autor de mais de 8 livros de análise de dados. Já recebeu a Adriana Silva, que eu falei, né? Jedi Analytics. Já recebi o Felipe do Minerando Dados. Ele fez um projeto lá sensacional de detecção de presos pela face, né? Reconhecimento facial. E, pô, muita coisa legal, cara. Vale muito a pena você dar uma olhada lá. Tem muita coisa interessante, cara. Fica à vontade. E qualquer coisa também pode mandar pelo WhatsApp, LinkedIn, pode ser qualquer coisa, cara. Eu sou mais atuante no LinkedIn, né? E aqui no Instagram, tá? Aí vocês fiquem à Thiago, vontade para falar por onde vocês desejarem. a gente vai, E queria agradecer aí vamos o, encerrar. Eu o queria Norberto. agradecer você. Dar um pequeno spoiler, mas ainda a gente vai desenvolver ainda uma especialização de futuros emergentes e o Thiago vai ser uma das pessoas que vai lecionar. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas vai Márcio, ter desde beleza. biomimética, criatividade, até IA, Big Data, estatística aplicada, enfim. Mas depois o Thiago e eu vamos conversar. Esse Thiago, eu projeto aí queria vai ser incrível, hein? agradecer demais a sua disponibilidade mais uma vez, né? E esse bate-papo. Fazia um tempo que a gente não se falava assim, se vendo Pois é, já, né? sim. E, cara, foi muito rico, muito legal. A galera Que interagiu. bom. Um papo muito leve sobre estatística, esse que eu gosto. Cara, obrigado mais uma vez. E pode dar Nossa, suas eu que últimas agradeço palavras aí. também. Mais uma vez aí falo que sou fã do trabalho de vocês, né? É um negócio assim, pô, impensável de você levar, né, inteligência artificial, blockchain, de forma tão criativa e tão, como é que fala? Tão simplória, né, vamos dizer assim, né? De forma genial, assim, para crianças, né? Que realmente é difícil, né, de você conseguir fazer um racional ali, né? Realmente, pô, parabéns aí. Só não vou bater palma aqui porque senão o celular vai cair. Valeu, Cindy, obrigado aí.
Essa. Tiagão, obrigado mesmo e até a próxima. A gente Ó, se fala. a Samantha falou alguma coisa aqui. A Obrigado, Samantha galera. deu palmas Ah, para valeu, Sam. você Valeu, e Sam. falou que foi show. Show, valeu. Obrigado aí. Espero que vocês Gente, tenham tchau, gostado. tchau. Até a próxima. Valeu, Thiago. moleque. Abração. Até mais. Até Tchau, tchau, mais. Valeu. galera. Tamo junto. Valeu. Falou.